Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje vamos estudar o romantismo nas artes plásticas. A aula intitulada O Romantismo e as Evasões no Tempo, no Espaço e no Eu convida-nos a entender o artista romântico como um artista insatisfeito. Insatisfeito uma vez que ele busca o absoluto nessa integração com a natureza. Entretanto, ele se frustra ao não conseguir chegar a esse absoluto. E essa frustração vai possibilitar com que haja o escapismo, haja uma evasão no tempo, no espaço e no próprio eu. No tempo, muitas vezes representando épocas longínquas, épocas passadas, nas quais está situada a gestação das nacionalidades, que é a época medieval. No espaço, com espaços longínquos, exóticos, pitorescos, como uma busca de valores no Oriente, China, Índia, África, e no eu, no desdobramento de personalidade. Muitas vezes este eu que cria um duplo. Então, nós vamos ver a partir das telas e a partir da literatura europeia como que o sujeito romântico ele procura ansiosamente este absoluto, nessa visão panteísta em que Deus está presente em todas as coisas da natureza. Comecemos então a analisar as telas. Nós percebemos no ápice da Serra de Sintra o Palácio da Pena, que vai ser objeto do nosso estudo também. Vamos entender então esse contexto do romantismo como um período estético, artístico e literário que apresenta uma configuração ideológica que se opõe a 3 séculos de dominação clássica, a 3 séculos de absolutismo monárquico, a 3 séculos de centralização político-monárquica absolutista e a 3 séculos marcados pelas regras do equilíbrio clássico e das noções de proporção e assimetria da obra de arte clássica. Esses 3 séculos chamados classicismo, barroco e neoclassicismo. Principalmente uma oposição ao neoclassicismo ou arcadismo, que vem a ser um movimento estético do século XVIII, alicerçado por valores ideológicos do iluminismo, ou do século das luzes. O iluminismo reage em relação aos exageros, o que eles consideram os exageros do barroco. E a partir daí se produz uma historiografia artístico-literária que desvaloriza o barroco, como nós vimos em aulas passadas. Muito daquilo que valoriza o barroco está produzido nas historiografias do período do romantismo. Então, nós temos que entender que principalmente o classicismo e o neoclassicismo engendram valores racionalistas, valores que negam os componentes irracionais, os componentes misteriosos do eu. Então, o romantismo, nesse sentido, constitui, de acordo com a tese de Mannheim, citada por Alfredo Bose, como uma reação à Ilustração de 1789.
que culminou na Revolução Francesa de 1789, com essa reação a esse movimento chamado Ilustração ou Iluminismo, marcando o desgosto das soluções racionalistas e mecânicas relacionadas a essa burguesia industrial em ascensão. Vale lembrar que o romantismo se produz num contexto tanto da Revolução Francesa de 1789 como da Revolução Industrial. E, portanto, nós temos a ascensão da burguesia como classe dominante. Ora, ao mesmo tempo questionamo-nos se o romantismo propõe essa oposição a esses valores da burguesia industrial, como que alguns críticos, como Nelson Werneck Sodré, afirmam que o romantismo é um movimento feito na burguesia, pela burguesia e para a burguesia. Temos que entender as contradições desse movimento. Nenhum movimento estético é livre de contradições. Ao mesmo tempo que o romantismo está relacionado à formação de um novo público consumidor, de novos gêneros literários como o romance e o drama, o romantismo também se opõe àquelas soluções racionalistas burguesas do iluminismo. Então, ao mesmo tempo, é um movimento para a burguesia? É, com relação à formação de um mercado consumidor de romances de folhetim. O que eram os romances de folhetim? Nos rodapés de jornal havia publicação em capítulos, com ganchos para o capítulo seguinte. Então, os leitores ávidos em saber qual seria o desenvolvimento dessas ações romanescas, compravam o jornal no dia seguinte, muitas vezes não necessariamente interessado pelas notícias, mas para saber o desenrolar da trama. Os folhetins, eles deram origem às telenovelas que nós conhecemos hoje. Então, sempre há um desenvolvimento de uma intriga, mais do que conjunto de ações, mas várias intrigas, vários obstáculos, vários conflitos que permitem com que termine o capítulo com um gancho para o capítulo seguinte. Então, dessa forma, essa burguesia citadina, formada muitas vezes pelo capitalismo industrial e por comerciantes, passam a consumir, já que há uma produção em larga escala. Essa produção em larga escala nos jornais. Então, faz com que se forme um novo público leitor e novos gêneros, como o romance, substituindo a epopeia, tanto que alguns teóricos consideram o romance a epopeia burguesa, porque o romance está centrado em heróis individuais, em heróis problemáticos. E no lugar da tragédia, o drama. Então, já as personagens não são conduzidas mais por forças sobrenaturais ou por deuses, por forças do destino, mas sim pelas suas próprias escolhas, valorizando o chamado individualismo moderno. Alguns autores, como Charles Baudelaire, quando examina as pinturas de Delacroix, entendem o romantismo como o início da modernidade. Mas nós vamos ver que, por mais que o professor português Mendes dos Remédios proponha que haja 3 grandes épocas da literatura, época medieval, época clássica e época romântica, o Alfredo Guisado escreve que a partir da geração de Orfeu, em 1915, haverá uma nova época, que é a época moderna. Mas isso discutiremos em outras aulas. De início, nós podemos entender que
O romantismo, ao se opor a essas soluções racionalistas, se opõe ao pensamento também de René Descartes. Segundo René Descartes, o mundo era dividido em matéria e espírito. A partir da Nature Philosophy e também da filosofia idealista alemã, o universo é visto como um uno, ou seja, tudo participa da mesma substância, sendo o eu uma realidade primordial e absoluta. Nessa tela que eu vos trago, intitulada Caminhante sobre o Mar de Névoa, do alemão Caspar David Friedrich, nós podemos perceber que há um contemplador, existe um homem que está num monte, está de costas para o observador e é toda uma atmosfera de névoa. Essa atmosfera de névoa, nós podemos ver todo um céu imaterial, intocável. Predominam tons brumosos nessa tela. E esse contemplador está de costas para o observador e está a contemplar a paisagem, uma vez que este eu, visto como uma realidade primordial absoluta, e se o universo é uno e tudo participa da mesma substância, este eu participa da mesma substância. Ele está a contemplar a natureza e ao mesmo tempo a se contemplar. Nós podemos perceber nessa tela que nós encontramos várias matérias gasosas e nessas matérias gasosas nós percebemos vários abismos negros. Então existe um infinito a ser contemplado. Muitas dessas representações pictóricas no romantismo são feitas sempre com as personagens em formato menor e a natureza com uma infinitude, sempre uma natureza grandiosa, já que a alma do mundo está presente em todas as manifestações da natureza, o que convida a uma leitura de uma concepção panteísta, ou seja, Deus está em todos os elementos da natureza. Então os artistas plásticos românticos, mais do que uma visão cristã, eles apresentam, de maneira geral, essa visão panteísta ao representar essa natureza grandiosa, Deus presente nas várias manifestações da natureza. Nessa outra tela que eu vos trago, do artista plástico inglês chamado William Turner, e essa tela intitulada Tempestade de Neve, Aníbal e o seu exército atravessar os Alpes, nós vemos uma paisagem terrorífica. Nós vemos uma grande tempestade, uma grande avalanche a subir, a fazer um semicírculo, praticamente a engolir todas as personagens que estão a atravessar esses Alpes. Essa tela faz referência às guerras púnicas, quando o general e a sua tropa estavam a atravessar os Alpes e foram engolidos pelas forças da natureza. Ao mesmo tempo, é possível ler essa tela como uma tela moderna, numa atitude responsiva a uma tela do Jacques-Louis David, intitulada Napoleão Cruzando os Alpes, em que Napoleão é representado no seu cavalo branco, com a personagem a dominar as forças da natureza. Ou seja, a tela do Jacques-Louis David é uma tela neoclássica, enquanto a tela do William Turner é uma tela romântica. Como nós vimos, os românticos se opõem aos neoclássicos à medida em que põe em xeque essa concepção racionalista de representação. Então nós vemos
que em Tempestade de Neve, Aníbal e seu exército atravessaram os Alpes, nós podemos, alguns críticos liam esse general, viam nessa tela esse general Aníbal como Napoleão, como se o Turner quisesse castigar o Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque essa tela é de 1817, 1817 que ocorreu a Batalha de Waterloo, na qual o Napoleão saiu e a sua tropa saíram perdedores. Então é possível, uma vez que no início do século XIX, Napoleão Bonaparte decretou bloqueio continental à Inglaterra, impedindo que todas as nações comercializassem com a Inglaterra. Por isso é possível que essa tela tenha sido feita numa atitude responsiva à tela do Jacques Louis David, principalmente porque aparece essa resistência aos princípios revolucionários da Revolução Francesa. Reparem nessa tela essa grande avalanche, essa tempestade, numa posição semicircular para engolir todas as personagens minúsculas. Nós vemos cavalos caídos, todos esses seres humanos minúsculos, pequenos diante da infinitude, da grandiosidade da natureza. Como produções literárias, muitas vezes nós vemos os heróis românticos marcados por aquilo que Vítor Manuel Aguiar e Silva chama como o titanismo do herói individual. O herói individual, ele é um rebelde contra as leis, contra os limites, contra a sociedade, contra Deus. Então, o herói individual romântico é sempre insatisfeito. Insatisfeito com esses limites. Ele encontra esses limites, já que a natureza é grandiosa, já que a natureza é capaz de permitir um contemplador perceber que ele é apenas uma parte dela, como na tela do Friedrich, e ao mesmo tempo essa natureza é tão grandiosa que pode engolir todo um exército. Este herói, ele está em constante embate contra as leis e contra os seus próprios limites. Este herói é representado, ele é figurado por mitos, como o mito de Prometeu, que rouba o fogo aos deuses e o entrega aos homens. O mito de Satã, Lúcifer, o anjo caído. O mito de Caim, que se rebela contra Deus. O mito de Dom Juan, que conquista todas as mulheres. E o mito de Fausto, que faz um pacto com o diabo para ter a garantia da imortalidade. Então, estes heróis não são mais os heróis assinalados da epopeia clássica. São heróis problemáticos. São heróis que têm uma limitação, mas que não aceitam essa limitação. E muitas vezes são heróis marginalizados, figurados por bandidos, por foras da lei, por várias outras personagens que não aceitam as imposições do meio, as imposições da natureza, as imposições dos valores. Essa impossibilidade de se atingir o absoluto gera atitudes de descrença, de pessimismo, de melancolia, de solidão, de desespero, o chamado mal du siècle, que é uma grande tendência que leva as personagens românticas a buscarem se evadir no tempo, no espaço e no próprio eu, e que tem como sustento Alfredo Bose, como último horizonte a morte, o suicídio. Tanto que no final do século XVIII, com a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, muitas pessoas que leram essa obra se mataram.
Então, o suicídio era ligado ao escapismo. Essa subjetividade exacerbada faz com que muitas personagens românticas veem na morte a solução dos seus problemas. E no romantismo, a solução mais radical é a morte, mas existem outras soluções ligadas ao desdobramento de personalidade. Muitas vezes, a personagem que não aceita a realidade que teme se mostrar, desloca o real, coloca o real em outro lugar, como afirma Clément Rosset, e cria um duplo, marcado pela ilusão. O duplo, segundo Otto Rank, ele surge do medo ancestral da morte. Então, Otto Rank ele estuda vários povos primitivos e percebe que o duplo está relacionado primeiro a uma garantia de imortalidade e depois como uma instância persecutória que vai como algo anunciador da morte. Nós temos no conto William Wilson, do Edgar Allan Poe, o duplo que representa a face mais autêntica e mais verdadeira do herói. Todas as vezes que o protagonista vai cometer algum ato ilícito, aparece essa figura desse outro William Wilson, desse duplo que, ao mesmo tempo que o persegue, porque o chama de volta aos valores morais, ao mesmo tempo procura essa correção com relação a essa moralidade. Então, muitas vezes, o duplo representa a face mais autêntica, mais espontânea, como é o caso de William Wilson, ou às vezes mais vergonhosa do eu, como é o caso do Médico e o Monstro, de Stevenson. Então, nós vimos que existe uma evasão no tempo, no espaço e no eu. Essa evasão no tempo será escolhida a Idade Média, com seus usos e costumes, lendas e tradições, com a representação idealizada de tipos humanos, porque a Idade Média é a época de gestação das nacionalidades europeias. E temos o modelo típico do romance histórico, que é o Ivanhoe, do Walter Scott. E também, em Portugal, Lendas e Narrativas, do Alexandre Herculano, e o Eurico Presbítero, também do Alexandre Herculano. Então, essa evasão no tempo, com o romance histórico, com a representação de paisagens medievais, nós vemos essas paisagens muitas vezes misturadas com essa atmosfera lendária. A evasão no espaço está relacionada à cor local, ao pitoresco, tanto uma evasão no espaço de aldeias, de lugares onde se sente uma cultura mais autóctone, mais folclórica, tanto que o Almeida Garrett tem toda a minha preocupação quando ele, no seu romanceiro, ele coleta vários versos populares e ele escreve um poema chamado Barca Bela, que traz o mito da figura da sereia. Então nós vemos essa preocupação da cor local e do pitoresco, mas ao mesmo tempo uma evasão num espaço não só na aldeia, mas também em paisagens mais distantes, como lugares em que as paixões eram extremamente exaltadas, como Espanha e Itália, representação das gitanas, representação de flamenco, e um autor que faz isso muito bem é o Washington Irving, que escreve os contos da Alhambra. Nos contos da Alhambra, eles se passam na cidade árabe, nos seus vários palácios com elementos de lendas. Então, muitas vezes cruzam-se elementos históricos com predomínio de elementos lendários. E a evasão do eu está relacionada ao desdobramento de personalidade. Muitas vezes em que se descola o reflexo do eu, o eu faz um pacto com uma instância diabólica que pede o reflexo,
e esse reflexo ele cria uma identidade, que é o caso da incrível história de Peter Schlemel, do Chamisso, e muitas vezes também assombra-se de escola e passa a perseguir o sujeito, como a história da Imagem Perdida do Hoffman e A Sombra de Andersen. E muitas vezes temos a própria criação, a fabricação de um simulacro, como é o caso de Frankenstein, do médico Frankenstein, que cria um monstro, ele insufla a vida como se fosse um deus. Então, o herói romântico, ele é como se fosse um titã, ele quer competir com os deuses, por isso esse titanismo desse herói, que busca o absoluto e se frustra, porque ele não consegue obter esse absoluto. Como nós vimos, tanto da análise da tela do Caspar Friedrich, como do William Turner, este eu que contempla essa paisagem grandiosa, este eu é muito reduzido, é muito pequeno diante de toda a grandiosidade dessa paisagem. E ao mesmo tempo, essa paisagem, além de ser infinita, grandiosa, ela praticamente engole todas as personagens na tela do William Turner. O que nós vemos é essa relação deste eu com a natureza, consolidando uma das balizas do romantismo, que é a natureza expressiva. Ou seja, a natureza, ela é representação, muitas vezes, dos estados de alma do sujeito. Por isso que no poema L'isolement, do Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Um só ser vos faz falta e tudo está despovoado, configurando essa natureza expressiva, ao contrário da natureza neoclássica e árcade, que era uma natureza decorativa, que servia apenas de pano de fundo. Aqui a natureza ela ganha uma grande configuração simbólica. É isso por hoje.